Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, o senhor sempre fala sobre provas e expiações. Eu vejo a espiritualidade falando de provas e expiações e agora até está entrando na regeneração. Mas eu quero saber o que significa de fato provas e expiações. O que é isso? São separados, são juntos? Como que funciona isso daí para a espiritualidade? Por que falam que estamos nesse período? Bom, então vamos lá. Então, um é provas e o outro é expiação. Ok? Então aqui um é que a gente fala de testes, porque não é todo lugar que se fala que é prova. Tem lugares que você fala que é teste, quando você está no ginásio fazendo suas aulas para subir de ano e se formar. Reconhecer. E aqui se reconhecer. Vamos lá. Vamos. Eu vou tentar, como eu sempre falo nas minhas aulas, do jeito bem espiritualizado, da espiritualidade, já padrão aí que temos na sociedade, eu vou tentar explicar de uma forma bem diferente, tá? Bem diferente. Para que a gente possa ter peças diferentes do mesmo assunto e facilitar o entendimento, tá ok? Vamos lá. Então, não vão querer achar que eu vou explicar igual um espírita, porque eu não sou espírita, hein? Eu não sigo religião nenhuma, o que eu sigo é minha crença universalista. Eu sou universalista pelo dicionário, que eu estudo tudo de tudo. Então tudo é possível, tudo. Eu não me amarro. Se estiver fora do livro X, não pode. Ah, meu filho, pode estar fora, pode estar dentro, que sei lá. Quem vai decidir se presta ou se não presta sou eu, não é nenhum líder, nenhuma religião. Vamos lá, testes, provas. Então nós viemos para provas e expiação. Muito bem. Vamos começar pela expiação. A expiação seria se ver os erros e corrigir eles. Só que veja bem, se eu não vejo os meus pecados de vidas passadas, como que eu posso fazer isso daqui? Se nem todos têm a meditação, que é uma das ferramentas para se ver os seus erros, como que eu vou conseguir? Essa expiação, ela é meio fajuta, ela não está de acordo. Pois bem, vamos lá. Vamos tentar entender, porque o problema não são as provas, o problema são as expiações, o grave. Depois, realmente, tem as provas que tem umas coisas absurdas que as pessoas não conseguem entender como que ela fez tanta coisa errada na vida passada dela. Mas às vezes não é na vida passada, é na vida presente, são as escolhas que ela fez. A pessoa escolheu, muitas pessoas, a grande maioria dos testes aqui, gente, são escolhas. Agora, se você escolheu o caminho tortuoso, você está achando que sua vida está assim, nossa, mas está muito, mas meu querido, não foi você que escolheu na sua infância querer parar de estudar? Não foi você que pegou e decidiu na sua infância que você não queria parar um curso de faculdade no meio? Não foi você que decidiu que não mandar mais currículo para empresas grandes? Não foi você que decidiu não ir para outro estado ou outro país trabalhar num emprego super, porque você decidiu? Você fez uma escolha em ter filhos, você fez uma escolha em ter família, você fez uma escolha em ter uma vida simples, você fez uma escolha... São escolhas, não significa que é certo ou errado. Escolhas são escolhas. Escolhas são escolhas. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Eu estou fazendo essa aula aqui achando que é live, daqui a pouco o tempo estoura, eu não consigo explicar. Então vamos lá. É expiação. Eu tenho que ver, eu tenho que reconhecer o erro. O problema é o seguinte: como que você reconhece um erro se você não sabe o que é o certo e o errado? Primeiro, então, você tem que saber o que é certo e o errado. E para isso, você tem duas situações. Você seguir o que é certo e o que é errado que uma religião passou,
ou o que um líder falou. Só que é o seguinte, se você usar a da religião, você tem que ler muito bem lido o livro que você está seguindo aí. Se você for uma pessoa que segue a Bíblia, leia ela. E ela está falando lá muito claro que o certo e errado está dentro de cada um. Então não procure o certo e errado nas leis de Deus. Não procure o certo e errado num pedaço de papel. Não procure o certo e errado nas falas de um líder, de um padre, de um pastor ou de um líder universalista, de um guru. Não procure a verdade ali. Procure a verdade espiando dentro de si, reconhecendo o certo e o errado dentro da sua alma. Quando você fizer uma coisa, sinta se aquilo está certo ou se está errado. Se você tomou uma decisão, sinta se aquilo está certo ou errado. Quando você sente as decisões, você não faz mais as provas ou os testes sem estudar, sem indo lá e vou chutar as questões da prova. Eu não sei, verdadeiro ou falso? Sei lá, vamos chutar essa aqui agora. Depois vamos ver a nota lá na frente. Se você faz isso, a probabilidade de você ter dificuldades gigantescas na sua vida é imensurável. Agora, se você pega e toma as decisões em certo ou errado, não significa que a sua vida vai ser fácil. Você seguir amanhã na sua vida, aonde você vai sentir que você tem que largar o seu emprego para ficar com seu filho até 10 anos de idade. Olha, isso é lindo, isso é maravilhoso. Só que isso tem prós e contras. Isso tem verdades e mentiras. Como assim, professor? Vamos lá. Olha só como é que a situação é bem interessante. Um exemplo meu. A minha esposa, arquiteta, estudou, começou a trabalhar, casamos, me ajudou bastante numa época. Nasceu filho. Não vou voltar mais. Mas se você não voltar, você vai se desatualizar, você vai não sei o que, você vai não sei o que lá. É minha decisão, eu quero assim. Decisão, ok. Então, a renda familiar cai. Eu podia ter renda dobrada, porque são 2 trabalhando. Renda dobrada. Vamos comprar uma casa agora. Vamos sair viajando para esses States. Vamos para não sei aonde. Não. Passeios um pouquinho mais longe, nada assim gigante, de 4 em 4 anos. Trocar o carro quando dá, e de 5 em 5 anos tento fazer alguma coisa para não desvalorizar muito. Ou 6 anos, porque aí você sabe que o carro é seu, então você cuida bonitinho e ele dura mais. Na verdade eu troco mais por quilometragem. Como eu ando muito pouco, então eu vendi um carro de 8 anos. Tinha 29 mil quilômetros. De 8 anos. Troquei ano retrasado, passado, antes de subir a inflação. Foi no tempo do coisa que eu falei, vai subir a inflação, os preços vai tudo subir. Aí eu fui e comprei. Foi batata. Fui comprar, ganhei um monte de dinheiro só com esse negócio. Mas isso tudo, o que acontece? Vamos lá, voltando para cá. Todas são escolhas. Então todas as escolhas têm os prós e os contras. Os prós: a minha esposa educa meu filho. O meu filho vai gerar harmonia dentro de casa. Por quê? Porque a frequência, o modo de agir, o modo de ter, ele só vai receber frequências nossas. Então ele fica um tempo na escola, recebe frequências diferentes dos coleguinhas, porque são culturas diferentes. Então cada cultura vai gerar uma frequência diferente. Ele volta para casa, uma frequência da casa. Eu chego em casa, a frequência está em harmonia. Então eu não tenho briga com criança, eu não tenho briga com mulher, eu não tenho briga. Por quê? Eu chego e
Tiro o personagem do trabalho, fica lá no trabalho, o Ricardo do trabalho fica no trabalho, e entra o Ricardo da casa e da família. O Ricardo, quando vai para um terreiro, é outro personagem, quando ele vai para um templo, é outro personagem, e assim por diante. Da mesma forma que os espíritos, quando vão se manifestar em médiums, eles criam personagem. Eles saem de lá normal, eles não são... O preto velho não é preto e nem é velho. E o Exu não é corcunda. Ele é normal, chega lá, opa, vamos lá, encenação, coloca as roupas, vamos fazer o teatro, que a sociedade precisa. Então tem essas coisas. Provas são escolhas, todas as escolhas. Provas, as pessoas falam que são os pecados, mas não tem relação com pecado. São escolhas, porque não tem escolha certa ou errada. Tem escolhas que você faz que você vai ter experiências nesses caminhos que você escolheu. Cada decisão que nós tomamos nos dá experiências. Umas experiências são um pouco mais amargas, outras são um pouco mais tênues. Mas são experiências e não escolhas, certa ou errada. Mas, professor, se não existe certo ou errado, então por que tem a expiação para a gente ver? Porque é lá na expiação que você vai falar assim, rapaz, eu acho que eu fiz a escolha errada, porque aquele caminho era melhor do que esse, e não aquele caminho é o certo e este é o errado. É melhor ou pior, e não que vai para o céu ou que vai para o inferno. Vocês entenderam isso? Essa é a chave principal para vocês entenderem a diferença que tem. Não existe caminho para o céu ou para o inferno. Existe caminho mais curto e mais longo, caminho com mais dificuldade e menos dificuldade, mas todos vos vão dar experiências. E o mais importante é você absorver as experiências e usar elas para as próximas decisões. Sabe aquela coisa, aquele dito popular que a pessoa fala? Você escolher um caminho errado é uma coisa, você repetir o caminho é burrice. É mais ou menos isso o dito popular entrando aqui. Tá, gente? Então, jamais é verdade absoluta, uma forma diferenciada de se explicar. Que Deus nos abençoe. Namastê.